E aí galera, seja bem-vindo à cidade de Juiz de Fora, essa cidade mineira que fica a 283 quilômetros da capital. E ó, esquece todo o estereótipo que vocês conhecem sobre os mineiros, porque aqui ninguém fala trem bom, uai, sopa, mas nem por isso aqui deixa de ter aquela cultura, aquele charme que só os mineiros têm. Eu sou Anderson Sapio e nesse vídeo vamos explorar juntos a cidade de Juiz de Fora. E a nossa exploração na cidade vai começar aqui na Praça da Estação, que era a porta de entrada da cidade lá no século XIX. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo esse prédio aqui, ele é a estação antiga. E se a gente vier para cá pro trilho, vou mostrar para vocês melhor, deixa eu virar a câmera. Aqui por trás a gente vê a estação principal, e essa estação grande aqui, ela ligava com a estação da Central do Brasil lá no Rio de Janeiro. E essa pequena estaçãozinha aqui, ó, ela ligava a estação de Leopoldina. Então quem chegava aqui vinha da Leopoldina e quem chegava por aqui vinha da Central do Brasil. Do outro lado a gente tem todo esse trilho aqui, ó, porque esse trilho ainda funciona, mas agora com trem de carga. E aqui ainda na Praça da Estação tem vários prédios antigos do estilo clássico. E dos prédios principais históricos que tem aqui, tem esse azul aqui, que funciona a Padaria da Glória. Tem esse prédio esverdeado aqui, que agora funciona a Caçula, né, que é uma loja de papelaria, artesanato. Aqui é a estação na parte da frente. Aqui tem um letreiro ainda, escrito EFCB, Estação Ferroviária Central do Brasil. Está datado com 1905. Aqui esse relógio ainda funciona, tá? Lá dentro funciona uma escola de belas artes. Mas o prédio que eu mais gosto é esse aqui, ó. Ele funcionava o antigo Hotel Príncipe. Então ele fica bem localizado, porque a galera saía daqui da estação e já se hospedavam ali. Essa rua que vocês estão vendo aqui na frente, entre um prédio e outro, então ela se chama Rua Alfred. E a gente vai lá pro início dela agora. E no final daquela rua que eu mostrei para vocês, a gente chega num dos parques principais da cidade, a céu aberto, que é o Parque Alfred, que fica bem no centro da cidade. Na verdade, quando a gente chega aqui, o que a gente encontra é uma grande praça. Mas aqui no início da formação da cidade, o centro urbano era tão pequeno que chamar toda essa área verde aqui de praça era totalmente desproporcional. Aí denominaram parque. E aqui aos arredores da praça a gente tem a Câmara dos Vereadores, que é esse prédio azul aqui, e logo aqui tem o prédio das repartições municipais, que funcionava a antiga prefeitura, só que a cidade ficou tão grande, tão mais complexa de ser administrada, que a prefeitura trocou de lugar e agora aqui funcionam diversos órgãos da prefeitura. E no final do Parque Alfred, o Parque Alfred está aqui. Você sobe um morrinho, em cima desse morro fica a igreja de São Sebastião. Totalmente diferente lá da catedral. Essa aqui parece ser uma igreja mais rústica. O teto dela é toda de madeira. E a pintura dela me lembra muito aquele filme do Alto da Compadecida. Olha essa pintura aqui que eu falei para vocês, que me lembra muito a produção de arte do Alto da Compadecida. Aí logo aqui atrás tem um mezanino. E o teto, vocês estão vendo que é todo trabalhado em madeira. Ali ó, tem uns desenhos aqui, como se fosse um azulejo, uns desenhos bem antigos. Tem as imagens aqui, ali, os vitrais aqui que são mais simples, mas ela tem uma riquezazinha de detalhe nesses desenhos. Chegamos aqui depois de uns 5 minutos andando de lá da São Sebastião, na Catedral de Juiz de Fora, que é a arquidiocese aqui da região da Mata Mineira. Essa igreja ela começou como uma capela lá no meio do século XIX, e aí conforme a cidade foi crescendo, a capela foi derrubada até chegar a essa construção aqui. Interessante que nesse terreno que vocês estão vendo aqui, quando a capela foi construída, havia um cemitério aqui também. E aí, quando ela chegou nesse formato aqui, transferiram o cemitério... Opa! Transferiram o cemitério para outro local. Quanto mais antiga, para mim, eu acho mais bonito. E a cúpula daqui é linda
demais. Ó, aqui na pintura vocês veem a Assunção de Nossa Senhora, que é essa pintura aqui. E as outras 3 são as passagens do Santo Antônio. Aqui a pregação aos peixes. Aqui uma parte da história que fala sobre os burros e quando ele vai pro céu. Aqui nessa aqui. Agora a gente vai fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando venho aqui no centro, que é dar um passeio aqui no calçadão da Rua Alfred. Mas antes, já que eu sei comer até agora, a gente vai dar uma passada na Fábrica de Doces Brasil, que é um dos lugares que eu sempre venho aqui comer. E cara, o legal dessa fábrica é que ela é um negócio familiar. E aí o negócio é tão bom, mas tão bom, que acabou crescendo e agora tem várias lojas deles aqui. E uma delas é aqui na Rua Alfred, que é essa aqui, ó. Essa fábrica de doces. E a gente vai lá comer agora. Eu sempre peço é o que é mais pedido na casa. E aí uma das atendentes falou que o que mais se pede aqui é essa coxinha de frango com catupiry. Não sei se vocês vão ver, mas tá bem crocante. Entupido de catupiry. Aí o doce que elas me sugeriram foi esse doce aqui, fatia rosa, que é um bolinho recheado com, vou saber daqui a pouco, uma bomba de chocolate. Eu curioso na verdade para provar isso aqui. Nossa, dá pra saber por que isso aqui é mais pedido. Esse chocolate aqui é muito bom. Ela frisou tanto esse fatia rosa. É um bolinho mais consistente. Em cima aqui é um glacê. A gente não sei o que é isso, mas é bom. Acho que esse recheio aqui fosse de doce de leite, mas não. Isso aqui, ó. Goiabada. Agora com a barriga cheia. Seguinte, Juiz de Fora é uma cidade assim, bem peculiar em comparação às outras cidades de Minas, que ela não é formada no estilo barroco, que é o que geralmente as cidades aqui de Minas têm. Porque como ela era muito distante da capital e das outras cidades, e era muito mais próxima do Rio de Janeiro capital, que já sofria a influência da Europa, então Juiz de Fora ela teve toda a influência arquitetônica do Rio de Janeiro e da Europa, principalmente da Itália e da França. Olha, a inspiração com o Rio de Janeiro foi tão grande que o calçadão de Juiz de Fora, ele lembra muito o calçadão de Ipanema, lá no Rio de Janeiro. Então, os prédios eles seguiam muito o estilo neoclássico ou eclético daqui. Um dos pontos principais daqui para você poder visitar aqui no calçadão da Rua Alfred é o Cine Teatro Central. Esse prédio aqui pode parecer assim pequenininho porque está entre os prédios maiores, mas ele já foi considerado um dos maiores prédios daqui de Juiz de Fora, mas das maiores e mais moderna construção. E ele é aberto para visitação, só você chegar ali na recepção ou agendar pelo site. Se não tiver ninguém agendado, na hora que você chegar aqui e estiver rodando, eles te aceitam e você pode fazer um tour guiado lá por dentro, igual eu fiz e vou mostrar para vocês. Aqui tem uma arquitetura por dentro mais barroca, totalmente diferente da arquitetura externa, que eles optaram por ser algo mais simples, porque tem tanto prédios em volta que se gastasse grana para fazer algo mais elaborado, iriam estar desperdiçando dinheiro. Então optaram por fazer uma arquitetura mais simples. Aqui investiram em bastante detalhe, como o teto, tem aquela... Ó, tem essa luminária aqui, ó, que tem formato de coração, mas quando você está exatamente embaixo dela, ela fica redondinha. E aqui as galerias, a tribuna de honra aqui, os camarotes, e lá em cima é considerado poleiro, que era para a galera que não tinha dinheiro na época, ficava tudo amontoado lá em cima. E aqui na frente, claro que são os clássicos. O palco tá aqui, tá armado para fazer uma apresentação de piano. Aqui nesse buraco aqui, ó, como ele era um cine-teatro, na época do cinema mudo,
a orquestra ficava aqui para fazer o acompanhamento do filme. Um detalhe bem legal é que alguma dessas pinturas, elas tinham 7 camadas de pintura acima delas, porque foram pintando por cima e tal, para cada reforma, mas quando foi tombado, eles tiraram tudo para poder voltar à forma original. E nem seja doido de você vir aqui para Juiz de Fora e não conhecer o museu ferroviário daqui da cidade, porque apesar de ser um museu simples, ele conta a história daqui da cidade através da ferrovia. É um museu de graça, ele fica do lado da Praça da Estação, que eu já apresentei para vocês, então é só vir aqui, curtir, é bom para criança porque tem miniatura, dá para você entrar na Maré Fumaça, então venha que eu tenho certeza que você vai se divertir. E agora estamos visitando o Parque Mariano Procópio, que fica um pouquinho distante do centro, então se você vier para cá, do centro para cá, pega um carro de aplicativo que acho que vai ficar melhor para você. Aqui é ideal para você trazer criança, dar um passeio com a família. Os adeptos a piqueniques esquecem, porque não pode fazer piquenique aqui dentro, porque não pode nem mesmo pisar na grama, então não tem espaço, nem mesmo quiosque aqui. Mas a atração principal daqui do parque é o Museu Mariano Procópio, que é para onde a gente vai agora. Estou aqui no primeiro prédio que foi construído exclusivamente para ser uma galeria de arte e ele pertenceu a um colecionador chamado Frederico Procópio. O nome do museu Mariano Procópio se deu porque ele quis homenagear o pai. E a história do museu é bem interessante porque é um museu de coleção particular. Então, tudo que vocês vão ver quando visitar aqui é coleção do filho do Mariano Procópio. Ele começou a fazer todas essas coleções a partir dos 8 anos de idade. Agora, uma coisa interessante, esse museu aqui não é um museu de arte, não é um museu de história natural, ele é um museu bem diversificado. Então, é um museu de coleções. Então, você vai vir aqui, vai ver várias peças super legais, antigas. Vou mostrar para vocês um dos quadros mais bizarros que eu já vi numa exposição. Aqui embaixo também trata da exposição de Frederico. Só que a diferença é que aqui está organizado pela passagem de tempo, época de Império, depois vai evoluindo, e assim são organizados os objetos daqui da parte de baixo. Olha isso aqui que legal que eu achei, que são maçanetas da porta da época do Império. Olha o detalhe do brasão por dentro da maçaneta. Gente, esse capacete aqui, ele é do Império Real de Dom Pedro I. Muito maneiro, olha os detalhes. E aí a grande importância de Mariano Procópio para a cidade de Juiz de Fora é que ele foi o precursor da construção de uma estrada. E aí ele construiu essa estrada depois que ele foi fazer uma viagem nos Estados Unidos, viu uma engenharia, e aí ele começou a construir para cobrar pedágio. Só que aí parece que ele não se deu muito bem nisso, porque assim que inaugurou a estrada, logo veio a estrada de ferro, e aí as pessoas não passaram mais a usar essa estrada que ele fez. Mas durante o período que ainda foi usado, olha só que interessante, o trajeto que era daqui a Petrópolis, que demorava 3 dias, passou a demorar 12 horas depois que ele construiu essa estrada. E aí, para a inauguração dessa mesma estrada, ele convidou Dom Pedro II. E aí, só para hospedar Dom Pedro II aqui, ele construiu esse palacete que vocês estão vendo aqui. Sem dúvida nenhuma, uma das igrejas mais bonitas que você vai visitar aqui em Juiz de Fora é a igreja de Nossa Senhora da Glória. Uma arquitetura gótica germânica, ela me chama muita atenção. Tem um estilo completamente diferenciado das outras igrejas que tem por aqui. Agora, se você quer realmente visitar essa igreja, igual eu quis muito visitar, você vai ter que vir aqui em horário de missa, que é 7 horas da manhã ou 7 horas da noite. Isso porque ela não fica aberta durante outro horário, só realmente o horário de missa, 1 hora antes. E se você vier para cá, eu te aconselho a vir de manhã, que aí daqui você vai para o Parque Mariano Procópio, que fica bem pertinho daqui. Mas se você for a pé,
tome cuidado, porque para você chegar lá você tem que atravessar a linha do trem, e tem um cruzamento e não é muito bem sinalizado. Então tome bastante cuidado se você for a pé. Bom, gente, agora a gente está aqui entrando na Igreja da Glória. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês que essa igreja aqui, que é de arquitetura gótica germânica, ela é muito bonita porque tem esse teto aqui que vocês estão vendo, tudo cruzadinho, tá? Mas uma das coisas que eu mais gosto aqui na igreja são esses vitrais, foi o que me fez vir aqui conhecer. São esses vitrais aqui, ó. São todos ricos em detalhes, olha. São, na minha opinião, os melhores vitrais, os mais bonitos que eu já vi dentro de igreja. Dia de domingo, e um dos melhores eventos para você fazer aqui em Juiz de Fora é você vir à Feira Livre, que acontece na Avenida Brasil. E a feira aqui é tão grande que pega as duas extensões, ela é de mão dupla, então fica desse lado de cá e do outro lado de lá também. Aí, enquanto de um lado da feira você encontra todos os produtos tradicionais, como frutas e verduras, desse lado de cá você encontra bugigangas, materiais, coisas de antiguidade. Com certeza que você estiver procurando aqui algum tipo de objeto, é praticamente uma mistura de ferro velho com loja de ferragem, loja de roupa nesse pedaço de cá. Gente, a feira aqui é tão grande que meu pai já deu uma volta só na feira e ele já tá com o cara emburrado e querendo ir embora. E vir aqui na feira não é só vir aqui na feira fazer compra, é praticamente um evento dia de domingo, porque muita galera vem pra cá pra tomar um café da manhã, ficar até mais tarde, pra almoçar. Tem diversas barraquinhas espalhadas por aqui, como essa aqui, por exemplo, ó, tem uma galera ali já pra ficar até mais tarde, almoça. E pra gente que é turista, uma das maiores vantagens que você tem aqui é que você encontra produtos típicos daqui de Minas, como queijo, doces e tudo muito mais em conta do que se você fosse comprar lá no centro, em alguma outra loja. Pra vocês terem ideia, ó, esse queijo aqui grandão tá R$14, coisa que na minha cidade seria, lá no Rio, seria R$28. E aí agora aproveita, me diz quanto é o queijo Minas na sua cidade. Os principais pontos turísticos daqui de Juiz de Fora é o Morro do Imperador, mais conhecido como Morro do Cristo. Aqui em cima, você sai de lá do centro, dá mais ou menos uns 12 minutos e não é tão longe. Dá para você vir de carro, ou de trilha, ou carro de aplicativo, que é a melhor opção. Aqui em cima tem parque para criança ali, e tem uma cantina aqui, além de estacionamento. Tem banheiro aqui também, isso falando de infraestrutura. Mas na cantina ali tem um almoço por R$25, só serve aos finais de semana, mas também não sei se vale a pena, porque eu não pedi. Fora as outras coisas ali, não vale muito a pena você pedir não. Então se você vier para cá for passar um período mais longo, é bom que você traga alguma coisa de casa. Mas por que aqui é chamado Morro do Cristo? Porque tem uma estátua do Cristo em homenagem ao Cristo Redentor, que é essa aqui, ó. Essa estátua aqui do Cristo Redentor. Mas a grande atração daqui mesmo é todo esse pátio aqui, que vocês estão vendo. Você consegue ver praticamente toda a cidade daqui de Juiz de Fora. E daqui de cima a gente tem uns pontos que a gente visitou aqui, é o Parque Alfred, que a gente visitou lá de baixo. Aqui na frente a igreja de São Sebastião. Seguindo essa rua aqui direto, bem pequenininha, a gente vai ver aqui, ó, a Praça da Estação. E por aqui assim já é o centro. E esses bairros que vocês estão vendo aqui em cima, no morro, não é favela não, tá, galera? Isso são bairros normais. Como aqui o relevo é tudo de morro, então não tem aquelas favelas típicas que você vê, é tudo bairro em cima do morro.
distante do centro fica o Parque da Lajinha, que é um grande parque ecológico daqui da cidade. Na verdade, o único parque ecológico que tem aqui na cidade. E por que esse nome Lajinha? Antigamente tinha uma fazenda, e todo esse terreno aqui, ecológico, ele pertencia à fazenda da Lajinha. E aí a prefeitura, por desapropriação desse terreno, dessa fazenda, pegou esse parque e transformou ele num espaço ecológico que é de Mata Atlântica, nativa. E aí tá aqui o Parque da Lajinha. O legal daqui, e o que eu mais gostei, inclusive minha família veio para cá para fazer isso, é que o pessoal vem para cá para fazer piquenique. Além disso, tem muita estrutura aqui, principalmente para quem tem criança. Aqui tem estrutura como banheiro de graça, tem vários quiosques espalhados por aqui. Você pode simplesmente chegar e montar com a sua família, seu piquenique, fazer o que você quiser, sem precisar alugar, sem precisar ter aviso prévio, é só chegar. Se estiver desocupado, você ocupa e pode se divertir. Tem pedalinho aqui também, como vocês estão vendo aqui atrás, além de uma área verde enorme, que dá para você correr, brincar, dá para fazer muita coisa aqui. E é algo bem legal que tem aqui no Parque da Lajinha, principalmente para quem é adepto ao contato com a natureza, curte fazer uma trilha igual a mim. Aqui tem várias trilhas que dá para você fazer, e o bom disso é que essas trilhas são totalmente levezinha, então para você que está com criança, está começando agora com a criança, a esse contato com a natureza, fazer trilha, aqui é perfeito para isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido conhecer essa cidade de Juiz de Fora comigo. Ficou faltando algumas coisas para conhecer, mas infelizmente não dá para mostrar tudo. Mas quando você vier a cidade, espero que você curta. E se ficou faltando alguma coisa, deixa aí nos comentários, já deixa o seu like nesse vídeo. E é isso, lembre-se sempre, seja você mesmo, então será livre. Tchau!